Abiose. Vida latente. A proposta. O instante da vida. O que ela nos permite. Autor, Bill de Paula. Capítulo 1. Vinha com velocidade o carro na rodovia SP-340, na altura da cidade de Mogi Mirim. Era um Voyage 4 portas marrom, com motor turbinado e pneus de tala larga. O ponteiro do velocímetro passava dos 120 km por hora. O piloto era magro, de cor parda, estatura mediana, usava um bigode ralo e os cabelos ondulados, e tinha tatuagens de caveiras entre os dedos da mão esquerda. No banco do passageiro, outro rapaz, de estatura alta e pele branca, com cabelo buscute, usava um par de brincos prateados. Escutavam os Racionais. Avistaram um jovem pedindo carona e resolveram levá-lo. O carona era baixo e magro, tinha cabelos mal cortados, usava uma mochila preta que parecia pesada e a roupa desgastada. Ele seguia para uma cidade chamada Passos. O motorista, muito solícito, disse: "Tamo indo pra Guaxupé, moleque. Te levo até o trevo de Guaxupé. Lá tu pega carona pra essa cidade aí. Tu nem precisa ir com nós até Guaxupé." Capítulo 2. Ele entrou no carro, que saiu em disparada. No caminho, foram se apresentando. O carona chamava-se Neto. O branquelo no banco de passageiros, Miró, e o motorista carregava o apelido de motorista. Ambos vinham de São Paulo e residiam numa comunidade famosa do país. Neto era um estudante voltando para casa depois de ser suspenso da escola particular na cidade de Araras. O motivo foi incendiar a sala dos professores, onde uma servente se feriu na tentativa de apagar o fogo. Ele contava a façanha aos novos conhecidos, que riam da ousadia do carona. Mas Neto temia a ira do pai, que, com muito sacrifício, pagava as mensalidades da escola. A dupla se dizia prestadora de serviços de um certo banco e levava papéis importantes da agência central para a agência de Guaxupé. Depois da cidade de Mococa, chegaram à rodovia MG 449, onde a pista deixa de ser duplicada e torna-se um vai e vem de grandes caminhões. Capítulo 3. Em alta velocidade, um Monza azul ultrapassou com toda facilidade, e seu motorista pilotava com uma das mãos no volante e a outra apoiada no encosto de cabeça. Isso mexeu com o brio dos ocupantes da frente do Voyage. Miró começou a incendiar o amigo motorista, repetindo: "Esse mano aqui é fera meu. O cara do Monza é forgado, mano." Motorista ria do amigo que o enaltecia e, para se mostrar superior, começou a segurar o volante com uma das mãos. A outra tentava deixá-la atrás da cabeça, numa demonstração de superioridade. Mas logo ele voltava a segurar o volante com as duas mãos, com um certo medo. Miró acendeu um cigarro e o motorista, vendo que não poderia ultrapassar o Monza, arrancou uma arma automática e disparou na direção do carro perseguido, não para acertá-lo, mas sim para assustá-lo. Mas quem estava assustado era Neto, que suava frio de medo e se contorcia no banco traseiro na expectativa de um possível acidente. Miró se virou e lhe ofereceu um cigarro. Neto recusou, estava trêmulo. O Monza, enfim, foi ultrapassado para alívio do carona. Agora, seguiam tranquilos, entre risadas e músicas, mas eis que o Monza azul ultrapassou novamente, e, para não perdê-lo de vista, motorista pisou forte e houve a perseguição. O Monza cortou um caminhão de grande porte nas faixas contínuas, e o Voyage, logo atrás, quando também ultrapassava o carga pesada, deu de cara, no sentido contrário, com outro caminhão, e foi tudo tão rápido. Quase houve a colisão frontal.
O susto foi tão grande que o motorista foi diminuindo a velocidade, deixando de seguir o Monza até perdê-lo de vista. Não conseguiram ler uma placa devido ao susto, mas sabiam que estavam próximos do trevo para Guaxupé. Capítulo 4. Motorista começou a se acalmar. Miró voltava a sorrir. O piloto diminuiu ainda mais o veículo, olhando-se com um sorriso sarcástico pelo retrovisor. Motorista via o medo do carona. Então, ele disse: "Vamos assaltar uma loja marcada mano." Subiu um gelo pela barriga do carona. "E vamos precisar de um olheiro para ficar na porta da loja. A nossa missão é matar o dono." Neto, assustado com tudo aquilo, pensou um instante. Realmente, foi um incêndio infantil na sala dos professores, mas aquela proposta. Ele não era assaltante, nunca pegou em armas de fogo. Era sem juízo, não bandido. Seu crime foi um protesto, revolta, uma atitude inconsequente de um jovem querendo aparecer. E o fogo não foi tão sério assim, porque apenas um maço de papéis velhos e sem valor se queimou. A bronca mesmo foi com a Deyaya, a servente que queimou-se levemente no braço, mas acabou fazendo um escarcéu, e o diretor passou a falar na quase morte da servente. O jovem no banco traseiro balbuciou algumas palavras, mas o motorista, com agressividade, o intimidava. "E aí, mano? Cê vai nessa fita? Qual é, seu vacilão?" Neto saiu do choque e respondeu: "Cara, eu tenho parentes, família em Guaxupé, conheço muita gente lá." Inventou de relâmpago a mentira. Miró cortou as falas do carona com risos, foi cantando aquela advertência. "Aí, ô moleque, Foda-se. tu tem família lá, ô mané, tu vai nessa fita da cobertura, seu merda." Neto levou outro susto, mas foi se acalmando e aceitando a missão. Sabia que iria embarcar naquela história, não tinha como negar. Capítulo 5. Eram 17h16 quando o Voyage entrou na cidade de Guaxupé. Estava quente e a praça da cidade estava movimentada porque havia vários pontos de ônibus no local. Neto nunca tinha pisado naquela cidade e estava encantado. Era um final de tarde mesclado de cores douradas, uma fineza extravagante dos raios solares. Tudo tão agradável que ele não sentiu incômodo na situação do assalto e execução de um comerciante qualquer. Os vidros do carro estavam abaixados, e os bandidos não se importavam em mostrar suas caras. Mostravam agora tranquilidade e, de certa forma, sorriam. Neto sentiu que poderia fugir daquela situação e imaginou que, se o carro parasse, ele fugiria. A dupla estava descontraída, passeando em volta da praça, e naquele inebriante passeio parecia que todos tinham esquecido o motivo pelo qual estavam na cidade. De repente, aconteceu o que Neto previu. O carro parou em frente à praça, onde muita gente esperava as lotações. O Voyage estava atrás de um ônibus, e o jovem carona abriu a porta e saiu correndo no meio da turba. Agora, sentindo medo, ele correu. Saiu por uma rua, estava muito ofegante e percebeu que ninguém se importava com seu estado de assustado. Apavorado, corria. Entrou em outra rua e viu a saída da cidade. Sem se preocupar com a perseguição, saiu às pressas pela rodovia que o levaria ao trevo. Chegou ao local e ficou um pouco à espreita, caso avistasse o Voyage marrom. Pediria uma carona, sabendo também que poderia demorar algum tempo. Mas a sorte estava do seu lado. Vinha um Fiat 147 branquinho. Neto acenou, o carro parou e ele entrou. Uma bendita carona. O homem ao volante usava óculos com aro preto, tinha o cabelo bem cortado e um semblante juvenil. Neto viu a imagem de Nossa Senhora no painel e ficou tão surpreso ao saber quem era o motorista. O Padre Bernardo. Isso foi um contraste com a carona anterior, claro, lembrou-se da frase: "Depois da tempestade, sempre vem a bonança." Empolgado, contou ao sacerdote sobre sua desventura. O homem da igreja, no entanto,
Continuou calado. Na verdade, estava consumido entre seus pensamentos. Capítulo 6. Chegou em casa seguro, precisando tirar aquela roupa encardida. Por algum motivo, ele pouco se importava com os últimos acontecimentos de sua vida. Os pais o receberam de braços abertos, percebeu que a saudade era mais importante que a indisciplina cometida por ele. A mãe lhe preparou um belo estrogonofe, o seu preferido. Após o banho, jantou e, assim que terminou, contou sobre a suspensão, mas os pais já sabiam do ocorrido. A escola havia ligado e apenas disseram que falariam sobre o assunto mais tarde. E tudo continuou numa harmonia silenciosa, até o horário do jornal da TV local. No noticiário, mostraram sobre 2 indivíduos que tentaram roubar uma loja, sem vítimas. Na fuga, foram baleados pela polícia e o carro capotou, matando os 2 indivíduos. Neto ainda viu os 2 mortos sobre a maca. Foi dormir impressionado, mas não conseguiu fechar os olhos. De repente, escutou o amanhecer. Já eram 8 horas. Não quis tomar o café da manhã e ficou deitado, achando estranho que os amigos não aparecessem. Os pais pouco iam ao quarto. Ele saía apenas para ir ao banheiro. Dia após dia, foi se isolando. E era assim. Quase não se alimentava e foi perdendo a vontade. Angustiado, ficava sentado em frente à janela. Esta ainda não tinha sido aberta desde o seu retorno. Preocupados com a situação do filho, chamaram um médico. O Dr. Walter examinou-o e saiu aconselhando os pais a levá-lo a um médico especialista em neurologia, indicando um da cidade de Mococa. Capítulo 7. Pela manhã, os pais o colocaram no carro e seguiram viagem. Ele dormia, mas acordou assim que o pai diminuiu a velocidade. Sentou-se direito no banco traseiro e, olhando a margem da pista, viu um carro acidentado entre a mata. Parecia capotado, estava amassado no teto e nas laterais. O acidente aparentava ser recente. Ficou aflito e ouviu o pai dizer: "Será que tem alguém ferido? Com vida? Vou até lá." No impulso, Neto saltou à frente e foi caminhando até o acidente. O pai o seguia. Foram se aproximando, e o jovem começou a sentir calafrio ao ver a lataria cheia de barro. Não tinha o capô, e o motor retorcido saía para fora. Estava sem os pneus e viu uma pessoa caída sobre o volante, com a cabeça ensanguentada. Parecia ter outra vítima ao lado. Ele olhou para trás, e o pai não estava. Pensou que ele estivesse voltado para ficar com a mãe. Aquela cena o deixou com um medo macabro. Começou a soluçar de pavor. Virou-se novamente para chamar o pai, mas não viu o carro da família na rodovia. Ficou confuso e assustado, achando que o deixaram para trás. Desesperadamente, olhou para as vítimas do acidente, soltou um grito de horror que ensurdeceu os pássaros na revoada. Era o motorista com a cabeça rachada e, ao seu lado, Miró com os olhos esbugalhados e a arma caída no banco. Começou a chorar de medo e reconheceu o Voyage. Virou-se para a rodovia, mas não conseguia correr. Ouviu uma voz rouca e sinistra, virou-se e viu o motorista o encarando, falando com dificuldade de moribundo. Você não se lembra, moleque." Neto quase desmaiou. Lembrava dos corpos estendidos nas maçãs no noticiário da TV. Foi olhando na parte traseira do carro. Havia alguém. Reconheceu aquelas roupas, foi se aproximando e viu. Era ele, aquele corpo ensanguentado. A sua mochila estava ao seu lado. Um arrepio subiu-lhe pelo corpo. Chorava. O temor, a angústia e o abandono o fizeram cair de joelhos, e ele ouvia a voz rouca do motorista. "Tamo mortos, moleque, eu bati o carro." De frente com o caminhão. O carro. "Só você não aceito." A morte veio buscar, nós morremos, moleque." Todos os direitos reservados para
JB Studio. Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente@gmail.com. Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente.